A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A aula de hoje, aula 9. Uma visão bíblica do corpo. Vamos orar então? Pai querido, revela para cada um dos meus irmãos, papai, a importância do corpo que o Senhor nos deu. Homem e mulher os criou. E desde o princípio nós sabemos que o Senhor é perfeito. Temos visto nas outras aulas, papai. Tantas coisas têm acontecido, tantas coisas têm sido faladas, mas para nós continua prevalecendo a vontade do Senhor. Por isso, Deus, que essa vontade se cumpra na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida das pessoas, papai, que estão ao nosso redor. Muito obrigado por esse tempo. Abençoa, papai, o nosso entendimento e nos dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas, o quê? Me são lícitas. Ou seja, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Mais à frente, Paulo torna a reafirmar essa verdade. Todas as coisas são lícitas. Ou seja, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas convêm. Ele está repetindo isso. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Qual é a nossa verdade prática dessa lição de hoje? O corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, deve ser conservado em santificação até o quê? A volta de Cristo. E nós temos aguardado exatamente isso, a volta do Senhor Jesus. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor o quê? Para o corpo. Paulo está escrevendo aos Coríntios capítulo 6. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A nós pelo quê? Seu poder. Que maravilha, que imagem, que anseio precisa ser do nosso coração por esse dia, para que o Senhor possa cumprir tudo o que Ele deixou na palavra dEle a nosso respeito. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente o quê? Não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma o quê? Só carne. Mas aquele que se une ao Senhor, que maravilha, é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. A mentira, por exemplo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Que pergunta maravilhosa! Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo? Nós não somos mais de nós mesmos, porque fostes comprados por preço. Guarde bem esse versículo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é o nosso grande desafio? É assumir um compromisso o quê? Inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Todas as aulas, durante todo esse trimestre, esse foi o nosso compromisso. Precisa ser e continuar daqui para frente sendo um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Vamos lá para a introdução. Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Isso precisa ser mais importante do que todas as coisas. E como assim? O que é essa visão materialista? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus, diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine, amados, a como servi-lo por meio do nosso corpo. A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo humano, como uma habitação de quem? Do próprio Espírito Santo de Deus.
Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. O corpo que temos hoje será o quê? Transformado. Olha o que a palavra diz. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados o quê? Íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o quê? O fará. Deus vai cumprir todas as promessas dele, nenhuma delas vai falhar. Então fique atento a isso, medite na palavra, entenda o que Deus está dizendo, para que você não sofra, para que você não seja vítima do que o mundo tem tentado fazer, desvalorizar a criação de Deus. Os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Loucura, 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 tudo isso que nós temos visto nos nossos dias. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Preste bem atenção. Aprendemos com isso que fomos criados por um ato que sobrenatural, imediato e não por um processo simplesmente evolutivo, como muitas vezes é ensinado nas escolas. Adão foi o primeiro homem a ser criado, isso é fato. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, da costela de Adão. Vimos isso nas aulas passadas. Deus soprou-lhes o quê? O fôlego de vida, uma exclusividade que nos distingue dos demais seres criados pelo Senhor. A natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta pelo quê? Pelo espírito e pela alma. Essa constituição humana é o que? Denominada de tricotomia, isto é, três substâncias. Quais são elas? Espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, e que no caso dos salvos em Cristo Jesus, o nosso caso, será transformado no dia da ressurreição juntos com Ele. Todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Então, como viver? Como resolver os nossos problemas? Só em Cristo Jesus. A vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. A conduta irrepreensível do cristão é requerida tanto no espírito quanto na alma e no corpo. Precisa haver o quê? Uma harmonia entre elas. A santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Essa restauração, que só é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação de quem? Do Espírito e pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então você compreende que precisa haver uma harmonia entre o corpo, a alma e o espírito. O que você faz por fora reflete o que está dentro. A palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É impossível uma árvore boa dar maus frutos, assim como uma árvore má dar bons frutos. A palavra está cheia de exemplos disso. E quando Jesus vem dizendo santifica-os na verdade, ele quer dizer o seguinte: a palavra tem esse poder de Deus, de nos santificar, de nos purificar, de nos mostrar quem nós somos, de nos tornar o quê? Humildes diante daquele que é o nosso Criador. A palavra continua dizendo o seguinte: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E por que o velho homem às vezes tenta aparecer de novo? E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou seja, livres do pecado. Claramente Deus valoriza a dimensão material e quer que a valorizemos também. A Bíblia trata corpo e alma como dois lados de uma mesma moeda. A vida interior da alma é expressa o quê? Por intermédio da vida exterior do corpo.
O corpo é a única maneira que temos para expressar a nossa vida interior ou para conhecer a vida interior de outra pessoa. O corpo é o meio pelo qual o invisível é feito o que? Visível. Somos membros do corpo de Cristo. Um resgate de alto preço. Lembra que eu falei você prestar atenção naquele versículo? Foi pago por ele, como já vimos. Somos o que? Templo do Santo Espírito de Deus. É claro, amados, que nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. A forma como você é foi determinada por Deus. É claro que fatores externos, muitas vezes, eles vão contribuir ao longo da sua caminhada, ao longo da sua vida, mas a sua genética, a forma como você foi feito, de maneira assombrosa você foi criado. O salmista diz isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. De forma maravilhosa eu fui criado. Por isso, alegre-se como você é. Alegre-se em quem você foi criado, no Senhor Jesus. O corpo deve ser preservado de toda impureza, seja ela de que forma for, tanto visível como invisível. Invisível por causa dos pensamentos, tá bom? O nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é qual? A glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá na volta do Senhor Jesus. A morte torna-se então o último inimigo a ser vencido. E onde está escrito isso? E então virá o fim, aleluia, quando ele entregar o reino do Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios capítulo 15. É emocionante pensar que Deus quer mesmo se relacionar conosco, em nosso corpo, amando o nosso formato e tamanho específico, nossas peculiaridades corporais, a nossa aparência física. O Pai de amor quer interagir conosco, não apenas espiritualmente, mas também em nosso ser, de uma forma o quê? Integral, ou seja, inteira, sem nenhuma reserva, sem nenhum mas, sem nenhuma porta trancada no seu coração. Deus quer agir em você para que você sinta que Ele realmente te ama e nós precisamos dele. Amém? Em tempos pós-modernos de busca da felicidade, tudo pela felicidade, você merece ser feliz. O hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Muito cuidado, porque você realmente precisa ser feliz, ser completamente feliz em Cristo Jesus. Mas o que o mundo faz? O mundo te dá desvios, o mundo te dá exageros que você não precisa. E como você vai reagir a tudo isso? Hedonismo é um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades, ou seja, tudo é permitido, toda forma de pecado é permitido. O narcisismo, por outro lado, é caracterizado pelo amor excessivo que uma pessoa tem por si mesma. De acordo com essa abordagem de modo insensato e desequilibrado muitas vezes, persegue o quê? O corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser o quê? Admirado muitas vezes pelas pessoas. O que vai acontecendo? O excesso das coisas. Pessoas que já estão magras querem se tornar mais magras. Pessoas que são felizes, têm tudo para ter realmente uma vida feliz, elas exageram na busca desenfreada por um corpo melhor, por uma vida, quer se destacar nas coisas para ser melhor do que as pessoas. Cuidado para que esse exagero, esse excesso não tome conta do seu coração. O pecado, por exemplo, vamos falar de uma outra área agora, não está no sexo em si, mas na perversão de seu propósito. Surge ou ressurge. Por que eu escrevi isso? Porque muitas vezes você está achando que está surgindo. Não, está ressurgindo. Já foi assim em outras épocas. O livro de Eclesiastes fala muito sobre isso. Nada do que está aí é novo. Tudo já aconteceu.
Um outro detalhe nesse contexto, a erotização e a libertinagem, tudo de forma desenfreada. A erotização do corpo é explorada nas mídias, nas artes, nas músicas, na literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada, imoral, imprópria, prolifera assustadoramente. Vamos lá para a conclusão então. Precisamos policiar, use o termo que você quiser, vigiar, policiar, frear, pensar melhor, não sei o que você quer dizer, mas precisamos policiar até mesmo a nossa autonomia e liberdade de tomar decisões muitas vezes, porque somos livres, porém não nos esqueçamos do juízo divino. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por essas coisas. Muito cuidado com a sua liberdade, para que quando você observar, você esteja escravo das coisas desse mundo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem precisa e deve usufruir de liberdade o quê? Incondicional. Cuidado. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre seu corpo. Lembra? Meu corpo, minhas regras? Eu mereço ser feliz? Surgem com isso a legalização de quê? Do aborto, a prostituição, o uso descontrolado das drogas, de qualquer tipo, tanto lícitas como ilícitas, o suicídio assistido e outras tantas coisas. O princípio de cuidado e santidade ainda precisa funcionar. Como templo, somos responsáveis pelas consequências tanto físicas como espirituais dos nossos atos. Lembre-se da palavra, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. É impossível conceber que um não afete o outro. Um o quê? O outro o quê? O modo natural interior, o homem interior e o homem exterior. As coisas materiais e as coisas imateriais. Então, se pertencemos realmente a Deus, vamos nos lembrar da palavra de Pedro da semana passada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, pois, seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, a minha palavra para nós continua a seguinte: desperta, igreja. Por que para nós? Porque eu também sou igreja do Senhor e eu preciso vigiar, eu preciso me acautelar, eu preciso realmente olhar aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, porque muitas vezes as minhas palavras vocês conhecem, mas o meu coração não. Então, o homem exterior fala coisas bonitas, fala coisas de Deus, mas e o homem interior? Tem pensado naquilo que vem do alto, naquilo que realmente interessa para nós? Então, cuidado com o seu corpo, preserve o seu templo, tome conta do seu templo, tenha saúde mental, espiritual e corporal. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.